Certo é que nenhum de nós foge desse sistema de valorização pessoal, a meritocracia. Atualmente, os educadores modernos estão levando esse princípio da meritocracia para todos os lugares, porque é um conceito, como eu já disse, universal. Todos nós estamos inseridos nesse contexto da meritocracia. Pode quem merece. Na educação familiar, os orientadores da área dizem, inclusive, que é natural que um pai e que uma mãe possam tratar os filhos de uma maneira diferenciada, sim, com base nos princípios da meritocracia. Então, aquele filho que se dedica, que se esforça, que estuda, que trabalha, que interage, ele deve receber um tratamento especial, muito mais atenção. E aquele outro filho que também está recebendo as mesmas orientações, as mesmas condições, mas que não se esforça por merecê-las, não pode ser tratado com presentes, não pode ser premiado. Fala-se até de uma intriga muito comum entre as famílias, muito mais comum do que se imagina, que é quando os filhos observam os pais na hora de compensarem uns e outros. Porque muitas vezes os conflitos familiares entre irmãos surgem daí, quando a mãe ou o pai presenteiam um filho que não corresponde à altura e às vezes até desmerece, desconsidera aquele filho que se esforça. Há aí um sentido de injustiça. E muitos filhos que se esforçam se sentem justificavelmente desvalorizados, provocando aí um choque de percepção. É lógico que os pais, para terem esse procedimento, eles também precisam estar ajustados ao princípio da meritocracia. Precisam perceber que a sua parte, a sua responsabilidade de pai e de mãe, tem que estar muito bem coordenada. Porque se não houver a coordenação inicial, na responsabilidade materna ou paterna, não há nenhum sentido dar mérito ou demérito aos filhos. Muitas vezes, a meritocracia vira uma grande complicação quando, desde a base, ela não se estruturou para dar a valorização devida que a pessoa merece. A própria sociedade da qual fazemos parte, em suas leis constitucionais, também aplica o princípio da meritocracia. O plano de cargos e salários tão requisitados por funcionários de toda a ordem, a reivindicação de colocações mais importantes dentro das empresas, da parte daqueles funcionários que se dedicam mais, que investem mais nos seus afazeres, nas suas profissões, são reivindicações extremamente justas, porque a meritocracia indica isso. No campo do resgate, das expiações, todos nós estamos profundamente inseridos na meritocracia universal. Cada um passa aqui na Terra exatamente por aquilo que merece. E se merece, precisa passar. Do contrário, nunca terá equilíbrio para perceber o sentido de justiça, que é, como eu disse no início, a principal das leis divinas, apresentada por Jesus ao mundo, e agora revista na doutrina espírita com o nome de lei de justiça, amor e caridade, conforme o terceiro livro de O Livro dos Espíritos nos apresenta. Os antigos estudiosos da Índia também falavam dessa meritocracia. Os antigos escritos indianos eram apresentados em sânscrito, uma língua própria,
especialmente trabalhada para apresentar a filosofia e a religião. E eles apresentaram duas palavras. Uma delas ficou muito conhecida, é extremamente popular. A palavra karma. Quem nunca ouviu falar na palavra karma? Que quer dizer que a vida devolve as coisas ruins para quem as praticou. Então, quando alguém está sofrendo algo que não pode evitar, como por exemplo uma expiação física, uma doença crônica, irreversível, essa pessoa estaria sob o efeito, ou sob o efeito do karma. Então ela está recebendo aquela dificuldade, porque certamente aquela dificuldade foi criada em outra pessoa, em outra existência, e agora a meritocracia vem fazer o seu processo de valorização pessoal. Mas existe uma outra palavra que a gente praticamente ignora, mas ela também foi apresentada pelos indianos para explicar o mesmo processo da meritocracia. É a palavra dharma, que é o contrário de karma. O dharma quer dizer as coisas boas que nós praticamos e que a vida também nos devolve. Nós também temos os dharmas. Muitas vezes nós poderíamos sentir, quase que inesperadamente, uma certa alegria, um certo bem-estar. E a gente fica assim, mas eu não sei de onde é que veio essa alegria, essa felicidade. Se veio, é o Dharma. É a energia que você construiu de alegria em favor de alguém. É a caridade praticada que aliviou alguém. E aquele alívio produzido pela pessoa lhe será devolvido. Então as coisas boas que nos chegam de volta, que foram praticadas anteriormente, em forma de bem-estar, pertencem ao Dharma. O que os Espíritos, eu insisto, atualmente nos falam com muita insistência, é que a gente deve produzir o Dharma, fazendo coisas boas, porque naturalmente essas coisas boas chegarão de volta para nós naturalmente, porque existe um profundo equilíbrio no universo. Esses dois procedimentos não falham. A lei de causa e efeito, ela é milimetricamente justa. Nada, absolutamente nada, está fora da nossa realidade, está fora do nosso merecimento. Até mesmo quando nós buscamos auxílio espiritual, recorremos ao passe magnético, nós também estamos inseridos na lei do merecimento. É muito comum até quando nós fazemos nossas preces para pedir ajuda aos benfeitores espirituais, que a gente lembre disso, que nos seja dado aquilo que for do nosso merecimento. Já é uma indicação de que seria uma certa injustiça se nós começássemos a receber benefícios espirituais que não fizemos por merecê-los. Haveria aí uma contradição. Muito embora exista uma palavra muito especial que aparece no contexto da proteção humana, que se chama misericórdia. E muitas vezes a misericórdia de Deus, ela intervém para diminuir o impacto das coisas ruins que nós produzimos quando elas venham em retorno para nós mesmos. Aí aparece. Ai de nós, se todos os males que nós praticamos chegassem do jeito que nós fizemos para os outros. Nós não suportaríamos. Então, a misericórdia divina existe como um atenuante para que os males praticados venham à prestação. Venham conforme os nossos ombros possam suportar. E muitas vezes, a misericórdia promove várias reencarnações, onde nós primeiro vamos nos fortalecer, para que depois de bastante conscientes, aí sim, aquela energia negativa que nos pertence, possa chegar até nós, para estabelecer o sentido da justiça. Aqui no Espiritismo, muitas vezes a gente observa isso.
quando a gente está estudando, tentando vivenciar a doutrina espírita, já participando de trabalhos de caridade, a gente muitas vezes se vê surpreendido assim, com coisas muito complicadas que nos chegam como provas muito difíceis. E às vezes as nossas reflexões pegam esse tom. A gente fica sem imaginar, mas agora que eu estou fazendo a caridade, me veio essa dificuldade extrema. Não deveria ser o contrário? Lógico que essa caridade que está sendo feita, ela está sendo utilizada em nosso favor, e ela vai ser devolvida no tempo certo, pela lei de causa e efeito. Mas, principalmente, tudo que nós ganhamos aqui na doutrina espírita, essa força moral que a doutrina espírita nos dá, faz com que agora tenhamos ombros mais fortes. E então, crimes que nós praticamos, talvez há 2.000, 3.000, 4.000 anos, que até hoje não podemos resgatar, porque não tínhamos força moral para tanto, agora chegou o momento de resgatarmos. Tudo isso faz parte desse complexo da meritocracia, desse sistema de valorização, onde a providência divina interage, favorecendo para que a lei se cumpra, mas na medida certa, com os agravantes e os atenuantes, que também são previstos no sistema de justiça humana.